Fedegoso. Fedegoso é o nome popular de um arbusto que pode atingir cerca de 1 metro de altura. Perene ou anual, que produz flores e vagens quase o ano todo. É de fácil propagação que se dá por sementes. Essa planta também é chamada popularmente por café negro, café dos pobres, folha de pajé, mata-pasto, entre outros nomes. Atende por 2 nomes científicos, Senna occidentalis ou Cássia occidentalis. É uma planta encontrada com facilidade em todas as regiões subtropicais e tropicais. É uma planta invasora, uma cosmopolita tropical. Propaga-se em qualquer solo, em áreas perturbadas, geralmente em solos não inundáveis, secos, em sedes de fazenda, estradas, roças, pastagens cultivadas, lavouras de qualquer cultura, lagoa seca, principalmente ao redor de cocheiras nos currais. Possui um odor fétido, o que deu origem ao seu nome popular fedegoso. A raiz produz um odor mais pronunciado, indicando a presença do óleo essencial. Nela encontra-se uma substância capaz de matar os peixes sem torná-los tóxicos, quando diluída na água. Esse fato a tornou conhecida e utilizada pelos índios em suas pescarias. A planta toda apresenta substâncias tóxicas, porém, nas suas sementes, essa toxidez está mais presente. Mesmo contendo essa toxidez, seu princípio tóxico possui efeito cumulativo, ou seja, quando fervido, aquecido, como é o caso das sementes torradas, o chamado café de fedegoso, essas substâncias são destruídas, ou seja, eliminadas. Segundo a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na pecuária essa planta causa grandes prejuízos, pois quando ingerida pelos animais, causam sérios efeitos. Por isso que seu uso é polêmico e controverso. As folhas são pouco consumidas pelos animais e pelo homem, porém, as vagens secas são consumidas pelos bovinos e também pelo homem, que usa suas sementes para preparar o chá, o chamado café de fedegoso. Além disso, outras partes, como a raiz, é utilizada para chás medicinais. Como são pouco digeridas, as sementes são espalhadas com as fezes, onde germinam. No sul do Brasil ocorrem surtos de intoxicação por ingestão dessa planta após os períodos de geadas. Já que a pastagem fica prejudicada e a planta é resistente, os animais acabam consumindo essa planta pela escassez de alimento. A intoxicação também se dá quando são fornecidas rações de grãos de cereais moídos e contaminados com as sementes do fedegoso. Em bovinos, os sinais da intoxicação se iniciam com uma diarreia, fraqueza muscular, falta de coordenação motora, principalmente dos membros posteriores. Os sinais pela intoxicação também podem se confundir por outras doenças, como a raiva e o botulismo. O animal apresenta tremores e uma grande relutância em caminhar, e quando caminha, arrasta as pontas dos cascos traseiros. No final do quadro da intoxicação, a diarreia aumenta e o animal enfraquecido cai e não se levanta mais, causando uma debilitação e necrose muscular. Os animais vêm a óbito. Quanto à quantidade ingerida pelos animais para desenvolver essa debilidade, é desconhecida essa informação. Não se sabe ao certo a quantidade de folhas que se levam bovino à morte, mas a intoxicação experimental pelas sementes está em torno de 10 gramas por quilo de peso vivo. Apesar de ser uma planta letal para animais, já que esses fazem o consumo in natura, ou seja, não é processada, como é o caso do cozimento, o fedegoso é largamente utilizado pela população cabocla, seja para o preparo do café de fedegoso ou na medicina tradicional. Há estudos que descrevem essa planta como promissora alternativa na alimentação. Porém, diante dos seus efeitos adversos, essa possibilidade a torna, pelo menos em países sem recurso, um pouco distante, já que se deve ter uma possível opção de desintoxicação. Senna occidentalis, fedegoso como é chamado,
é uma planta medicinal com muitas propriedades comprovadas, muito usado popularmente por suas propriedades laxativa, diurética, anti-inflamatória, ação antimicrobiana, analgésica, antisséptica, depurativa, anti-hepatotóxica, imunoestimulante, vermífuga, podendo ser usada para auxiliar no tratamento de problemas gastrointestinais, diminuir a febre, auxiliar no tratamento de complicações menstruais, como dismenorreia, melhorar a saúde do fígado e prever a ocorrência de doenças hepáticas, aliviar dores de cabeça, auxiliar no tratamento de infecções, principalmente urinárias, má digestão, prisão de ventre, verminoses, estimula a secreção biliar, melhorando os problemas hepáticos. Mas, afinal, fedegoso é uma planta segura para consumo? Veja alguns estudos sobre essa planta, se ela é segura ou não. Quais são os benefícios? Mas, afinal, fedegoso é uma planta segura? Veja alguns estudos sobre a sua segurança e seus benefícios. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Wander Souza. Bem, agora nós vamos então ver cientificamente se esses benefícios são comprovados ou não. O que a ciência tem a nos dizer a respeito sobre Cassia occidentalis, Senna occidentalis. Eu vou mostrar para você aqui agora os benefícios, né? O que essa planta pode fazer realmente para a nossa saúde, se ela tem segurança, se ela causa algum mal, né? Bem, a Cassia occidentalis, né, fedegosa, é uma planta bastante utilizada pela população mundial. Não só no Brasil ela é utilizada, né, para o fim de fazer o café de fedegoso, mas também é utilizado pela medicina ayurvédica. Ela é bastante utilizada na África. Só que tem bastante relato que essa planta causa alguns males. Então vamos ver agora a respeito dessa planta aqui. Esse artigo é um artigo indiano, um estudo indiano, e na verdade ele fala sobre investigações, né, clínicas e experimentais. Nesse caso ela fala sobre a morte de algumas crianças, né, que fizeram o consumo aí de sementes de Cassia occidentalis. Você percebe aqui pelo título, né, que está escrito Associação entre morte infantil e consumo de sementes de Cassia occidentalis, investigações clínicas e experimentais. Neste artigo, né, cita a respeito do consumo de Cassia occidentalis por essas crianças. E essas crianças tiveram as reações, né, adversas pelo consumo da semente dessa planta, justamente, na verdade, igualmente, né, os ratos tiveram, né, os ratos que receberam as sementes, né. Nesse estudo foi utilizado por 28 dias, os ratos utilizaram, né, a semente de Cassia occidentalis, Senna occidentalis, fedegoso, e eles fizeram o consumo dessa planta, né, por 28 dias. E depois desses 28 dias foi observado aí que essa planta deu, digamos assim, os ratos sofreram diversas reações, né, por intoxicação dessa planta. Tiveram problemas hepáticos, problemas no sistema muscular, no sistema nervoso, né? E essas crianças tiveram a mesma coisa. Então, mostra que realmente pode ter sido aí a semente de Cassia occidentalis que causou esses males nas crianças. Agora vamos aqui para um outro artigo científico, onde mostra também sobre a respeito dessa planta, né? Da Cassia occidentalis, mostrando aqui, ela é um estudo realizado na África do Sul, certo? Um estudo sul-africano, onde mostra que lá também é bastante utilizado Cassia occidentalis, fedegoso, bastante utilizada essa planta, e fizeram, né, a comparação, né, de plantas tradicionais bastante consumidas. Olha só, foi utilizado 18 vegetais, né, que é bastante consumido lá, e entre eles Cassia occidentalis, e fala no estudo que entre todas essas plantas, Cassia occidentalis é uma planta que deve ter o consumo com cautela, deve-se ter cautela com o consumo, né, de algumas hortaliças folhosas incluídas, né, nesse estudo, especialmente Senna occidentalis. Então é uma planta que causa, né, alguns efeitos mesmo aí
colaterais. É bastante complicado, não só no Brasil como no mundo, e as pessoas fazem o uso indiscriminado dessa planta, né? Esse daqui é um outro estudo que mostra os efeitos dos extratos aquosos de folhas de seno ocidentalis em rins de ratos. Nesse estudo, é interessante que aqui não causou nenhum mal, tá, no sistema urinário dos ratos. A administração, aqui está destacada, a administração oral, né, de até 3.000 miligramas, né, por quilo de peso corporal do extrato aquoso de folhas de sena ocidentalis por 28 dias não produziu efeitos, né, significativos nos rins dos ratos. Né? Então quer dizer que esse estudo que mostrou que não teve nenhum efeito colateral aí no sistema urinário. Né? Esse daqui já é um estudo da USP, né, onde mostra a propriedade dele ser a bactericida, né, antibiótico, olha só, antimicrobiano, né, e a citotoxicidade, né, dessa planta aqui, dos extratos aquosos e hidroalcoólicos de sena ocidentalis. E mostrou que teve muita eficácia, foi bastante eficaz contra diversas bactérias, diversos fungos, né? Então é bastante interessante. E aqui, olha só, como resultado, o extrato hidroalcoólico, né, das sementes de 0,3%, né, de sena ocidentalis foi o melhor, demonstrou o potencial antimicrobiano, além da toxicidade ser adequada, podendo ser aí um candidato para o uso, né, como antimicrobiano e conservante de preparações tópicas. Então quer dizer que sena ocidentalis tem essa propriedade de ser antimicrobiana e o uso dela pode ser sim feito externamente, tá? Esse daqui né, mostra aqui sobre a capacidade dela de proteger o fígado. Não tá traduzido, mas aqui fala sobre o efeito hepatoprotetor. Bem, nesse estudo mostra a capacidade dela ser de hepatoprotetora, já que mostra a hepatotoxicidade, ou seja, mostra que é uma planta que causa mal no fígado, né? Intoxica o fígado, já é o contrário. Bem, nesse outro estudo mostra a capacidade dela de ser antioxidante, né? Aqui está destacado aqui, ó, o presente estudo revelou que o extrato, né, metanólico das sementes possui potencial antioxidante e representa um potencial fonte de medicamento, certo? Aqui já mostra a respeito do antioxidante e antimicrobiano, atividade do extrato de metanol de folha de sena ocidentalis, e aqui destacado o extrato de folhas de metanol, né, de sena ocidentalis contém alguns compostos potenciais antimicrobiano e antioxidante, né, úteis, né, que pode servir aí como candidato para o desenvolvimento de drogas para fins terapêuticos. Então, quer dizer, é uma planta que sim, tem fim terapêutico e tem eficácia. Né? Aqui está a avaliação de atividades antimicrobianas in vitro, constituintes fitoquímicos, né, de Cassia ocidentalis, né? Mais uma comprovação aí sobre a atividade antimicrobiana dessa planta. Mais um estudo, atividade mosquitocida e antiplasmódica. Aqui mostra que ela é uma planta que em junção aqui, né, com Osmo basilicum, que é o nome científico do manjericão, mostra aqui que são duas plantas que têm grande potencial para ser mosquitocida, né, contra larvas, é um repelente, né, natural. Assim como uma substância poderosíssima natural retirada do crisântemo, né, essas duas plantas aqui, tanto o fedegoso como o manjericão, também tem esse potencial. E aqui fala, no geral, esses vegetais podem ser considerados, né, fontes potenciais de metabólitos para construir ferramentas de controle da malária, né, mais novos e mais seguros. Olha que interessante. Então temos aqui esses artigos científicos mostrando aí a capacidade dessa planta, dela ser antioxidante, anti-inflamatória,
né? Tem comprovação dela ser antimicrobiana, né? Tem muitas funções aqui, mosquitocida, acabou de falar, hepatoprotetora, só que por outro lado, dependendo da quantidade, né, principalmente do consumo que as pessoas fazem da semente, ela é uma planta tóxica. Então eu não sugiro que você faça o consumo dessa planta. Vou deixar aqui a receita para você fazer o uso dessa planta, porém eu não sugiro que você faça o uso dessa planta por ser, digamos assim, depender muito da dose mesmo, né? Uma planta que tem que ter muita cautela. Então, só se for uma pessoa que seja formada na área, um fitoterapeuta, né? Uma pessoa que entende mesmo de plantas para poder estar passando para você fazer o uso aqui dessa planta. Mas eu não sugiro que você faça o uso do fedegoso, embora na internet você veja aí muitos vídeos, tem muita coisa a respeito, passando receitas aí para utilizar a planta, mas eu não sugiro que faça porque é uma planta ainda em bastante estudo, tem muita propriedade, porém é uma planta que tem que ter muita cautela, como vimos aqui, tem casos, né, tem relatos de pessoas que se intoxicaram, né, em animais nem se fala, é bastante comum a intoxicação de bois, né, bois, vacas, cabra, né, cavalo, enfim, animais em geral, eles são intoxicados pelas sementes dessa planta, que seja ele que comeu lá no pasto ou então que veio na ração. Então, animais sempre tá intoxicado, né? A gente tem aí bastante informação a respeito, por exemplo, da Embrapa, que fala muito sobre essa planta, né? Que tem que ter controle dela, que é uma planta que nasce com facilidade aí nos pastos, né? Então, é bastante preocupante para animais, na questão dos animais, da intoxicação, e os seres humanos, né, as pessoas utilizam ela indiscriminado para fazer o café de fedegoso, né, em substituição barata do café comum. Então vimos aqui a respeito do fedegoso, você viu aí os artigos científicos, reforçando que eu não sugiro você fazer o uso, embora muitas pessoas façam sim o uso, e eu vou deixar a receita aqui, cabe a você fazer o discernimento aí se você vai fazer ou não. Se você já até conhecia essa planta, mas eu trouxe aqui uma visão diferente, né, para você ver aí o que a ciência tem para dizer a respeito dessa planta. Embora no popular as pessoas façam bastante uso, tá ok? Como usar fedegoso? Bem, você utiliza as folhas, a raiz e suas sementes, secas, torradas e moídas, para preparar, por exemplo, o café de fedegoso. Você utiliza 10 gramas do pó de fedegoso, 500 ml de água fervente. Modo de preparo. Para fazer o chá para fim terapêutico, basta adicionar o pó de fedegoso em 500 ml de água fervente. Deixa cerca de 10 minutos, em seguida coa e bebe. Contraindicações e efeitos colaterais. Os efeitos colaterais do fedegoso normalmente estão relacionados com o consumo excessivo e com o uso de suas sementes, o que pode provocar reações tóxicas no organismo. Por isso, é importante que o uso de fedegoso seja feito sobre uma orientação de um fitoterapeuta.